Voltamos para o quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta noite, debatendo reforma tributária. 4 especialistas no assunto: Danilo Ocida, sociólogo, advogado tributarista e economista; Sandro Mabel, ex-deputado federal, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás; Sidney Pimentel, jornalista e advogado; e o Simon Reimann, professor universitário, contador e advogado. Olha só, o meu auxiliar aqui de pauta, Sandro Mabel, propôs no bloco passado um assunto em que realmente todos nós somos obrigados a ter conta em banco, né? Por que não taxar mais os bancos? Tem que taxar. É um absurdo você falar numa Selic de 6% ao ano e o banco cobrar 300% de juro. Não tem cabimento um negócio desse. Quer dizer, esse tipo de... Aí você vê o banco dando no trimestre 20 bilhões e tereré. Quer dizer, essas coisas têm que ser muito tributadas. Porque isso daí, que inclusive é uma fonte que você tira de pessoas extremamente ricas, que tira de todos nós, das empresas, de todo mundo, sai. Então, ou nós abaixamos o juro, ou nós tributamos mais, porque não pode se ter a renda desse tamanho. Uma coisa que é importante, quando se fala da simplificação, hoje nós temos uma nota fiscal eletrônica, toda transação é eletrônica. A nota fiscal facilita toda essa história de simplificação. Não simplifica porque não quer, porque se quisesse, e aí onde eu falo nesse processo, você fazer o IVA federal e o estadual e ter essa simplificação, dá para fazer uma coisa tranquilamente. Agora, uma coisa que é muito importante também, aí eu concordo, deveria existir um pequeno imposto, que pode ser o recolhimento da Previdência, o que for, sobre a movimentação financeira. Por quê? Pelo menos... Uma CPMF, essa palavra tão que faz as pessoas tremerem. Eu não ia falar esse termo, mas ela pode ser pequena, porque para tirar a sonegação. A sonegação é muito alta, ainda é muito alta. Então, hoje o Estado vai atrás de quem paga, ele não vai atrás de quem não paga. Dá muito trabalho localizar os que não pagam. Ele vai atrás do camarada que está estabelecido, que pode até não estar pagando, mas se você tem um CNPJ, ele vai atrás. Se você funciona sem não está, você pode fazer a operação que você quiser, que ninguém vai atrás de você. Então, isso daí cria uma condição do Estado saber essas movimentações estranhas, até para corrupção, para tráfico de drogas e tudo mais, isso facilita muito. Pois é, foi levantada uma palavra feia aqui que as pessoas arrepiam, né? CPMF. Alguém aqui é a favor dela? Alguém tem esse papel de fazer o papel de advogado do diabo e vê a necessidade dela? Eu tenho muita cautela com o imposto sobre movimentação financeira. Até concordo com o deputado que, se ela vier, que ela seja muito pequena, ela tem um papel muito mais de ajudar no monitoramento, né? Por quê? Porque ela pune muito determinadas cadeias, pune mais cadeias do que outras. Cadeias mais longas, elas acabam... O que é uma cadeia mais longa? É um processo produtivo em que tem várias etapas, né? Em que você tem lá o campo, depois você tem vamos dizer, o entreposto, depois você vai ter uma indústria numa primeira fase, Perfeito. Depois uma indústria de acabamento até chegar ao consumidor. Cada vez que ocorrer isso, der uma mordidinha, se a mordida for um pouquinho mais elevada, ela vai ser, no final, ela fica muito grande. Acho que ela teria esse papel de, talvez até, vamos dizer, extra fiscal, de ajudar nos controles. Agora, porque se levantar muito esse número, aí não pode. Porque aí vai provocar outra coisa, que é o seguinte, a desbancarização do sistema, né? Ou seja, alguém que tem um cheque do Sandro Mabel na praça vai botar ele no banco, mas eu não botaria nunca, né? Não deixaria ele no banco, eu trocaria com o outro. Aí, né? Sai circulando com ele. O Sandro Mabel é um empresário Se ela for muito alta, ela sai mesmo. O Sandro Mabel é um empresário muito bem estabelecido. Eu sei que aquele título dele... Está valendo? Está valendo, está credibilidade. Vira o título É por isso de uma que o letra de imposto câmbio. único não funciona. Esse imposto único não funciona, vai virar escambo. O cara vai trocar uma coisa pela outra. Isso já acontecia, né, Simão, na época do CPMF, né? Acontecia demais. Porque realmente você dava um pré-datado e ele demorava. Não saía voando por aí. Só fazer uma análise histórica sobre... porque escutamos a expressão que está voltando à pauta, imposto sobre movimentação financeira. A CPMF, que era uma contribuição especial, ela nasce em 1993 com uma roupagem de imposto. O Supremo reconhece a inconstitucionalidade da condição de imposto e aí... Mas a contribuição ela nasce depois com uma outra roupagem. E, se eu não me engano, era destinada à saúde, né? A proposta do Adib Jatene. Foi o Adib Jatene. Foi ministro da Saúde de Fernando Itamar Henrique. Franco. Então, Itamar Franco? Acho que... Bom, eu votei a favor, olha lá que coisa feia. A intenção era boa, mas depois as consequências foram terríveis. Tirou no mútil, né? Então,
há que se observar essa questão, porque ela nasce com uma roupagem inconstitucional, 1993, tanto é verdade que, na sequência, se constitui uma contribuição para poder superar essa questão da inconstitucionalidade. Então, hoje se fala tanto em imposto sobre movimentação financeira, talvez com a mesma roupagem do antigo imposto sobre o cheque, imposto do cheque, que ainda escutamos muito, até na imprensa, o imposto do cheque, mas há que ter esse cuidado num aspecto até mesmo da constitucionalidade, porque podemos ter um projeto natimorto, que já nasce inconstitucional, que não venha prosperar. O problema era que, como o recurso era vinculado à saúde, Exato. aí ficou inconstitucional. Agora, essa questão que o Sandro colocou, da tributação dos lucros dos bancos, isso é importantíssimo, sob pena de tornar o país mais atraente para o rentismo que para a produção. Mas já é assim, não é? Acentuar, vamos colocar Basta nesse lembrar sentido. que o mercado, hoje, né, as pessoas falam mercado e, na verdade, estão falando de mercado financeiro e não precisa mais, parece que é o mercado financeiro é que manda. Né? A gente tem às vezes a gente tem essa impressão de que quando era o mercado de capitais no país, sei lá, o mercado consumidor, não, hoje o mercado é o financeiro. Assim, tamanha é a preponderância do setor financeiro sobre a economia e eu vou até mais, sobre a economia, sobre o pensamento nacional. Quer complementar? Não, sim, exatamente, concordo. Então, isso aí tem que ser analisado, não faz sentido ter uma ilha, né, fora em que sacrifica, inclusive, o setor produtivo com juros muito altos, né, punem quem está produzindo e o serviço da dívida, inclusive, muito alto. Isso consome uma parte do orçamento brasileiro tremenda. Isso, inclusive, é pouco discutido. Discute muito na ponta dos gastos, benefícios, uma série de questões, e essa parte fica um pouco imune. Isso aí tem que jogar luz sobre essa questão, no campo da tributação e dos gastos em si. Bom, eu levantar uma outra discussão que eu acho interessante, a famosa expressão custo Brasil, e que um trabalhador, está aqui um empresário que pode dizer isso, custa muito caro para o empresário. Às vezes, dando a impressão que, né, você ter a CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, você é um ônus para a produção. Mas parte desse custo, boa parte, não vai para o bolso do trabalhador. Existe esse custo Brasil mesmo? Nossa, é caro. Como que é? Explica. Demais. É caro demais e ele é quase 100%. Um salário de 1.000, tem outros 1.000 e pouquinho a mais que isso. Mas vai para quem esses outros 1.000? É tudo imposto, porque o funcionário tem 8% do 13º, 8% das férias, que é o custo, vamos dizer, que vai para ele, que aliás, não é nem as férias tem isso, mais 1/3 das férias. E tem o fundo de garantia. Pronto, é isso daí, 20 e poucos por cento vai para o bolso do trabalhador. Os outros 70% são impostos. INSS, não sei o quê, taxa parará. Quando você demite, você paga um 10% que até hoje permanece, que não tem cabimento, não vai nem para o trabalhador, vai para o governo. São aqueles 40% mais 10%. Mais 10%, que aquilo foi criado para cobrir um furo, que eu nem lembro mais, você que é historiador aqui, ó. Para que foi, já acabou, já foi decretado e continua se cobrando. Então, o custo Brasil, ele é muito alto. Por isso que é importante, quando o pessoal fala, vamos acabar com a Lei Candir, é muito complicado acabar com a Lei Candir. Então, porque nós que produzimos principalmente deve ter gente perguntando, o que foi a Lei Candir, que veio lá do governo Collor ainda, era uma lei que ela estabeleceu que os produtos exportados devem, para ter competitividade internacional, encarregar toda essa carga tributária dentro do produto. Então, você vai pegar, se você comprar um leite em pó aqui, ele vai custar 140. Se você pegar um leite em pó para exportar, ele vai custar 100. Tirou os 40 de impostos e taxas e contribuições que tem ali dentro. Aí torna ele competitivo no mercado internacional. Porque se fosse exportar 140, não tinha. Então, isso não pode acabar. Qual o problema da pressão que tem disso? É que o governo federal deveria pagar os estados e os municípios, e o que o professor falou, não paga. Entende? Então, esse negócio de deixar para o governo federal arrecadar e redistribuir, ninguém entra nessa. Agora, você falando, eu já pergunto, eu vou fazer uma provocação aqui para vocês três. No Brasil, o empresário chora demais ou o santo está certo? Começa com você. Ué, uma empresa. Essa vida de empresário da eu estou aqui para provocar. Eu vou aproveitar a fala do Sandro e vou fazer uma análise histórica aqui. Eu acredito que no Brasil, uma grande questão para esta causa complexa que envolve conta pública nada mais é do que receita e despesa. Então, nesse desequilíbrio das contas públicas, nós sempre partimos para a solução simples para esta causa complexa.
Se tem problema no caixa, aumenta a tributação. Eu acredito que é discurso comum aqui, que a tributação no Brasil ela é pesada. Ela é pesada para o Esse é um cidadão. sinal de incompetência, né? Tem fluxo, vai tributar mais? Exato. Nosso sistema tributário nasce em 1966 e nós viemos numa crescente de tributação. Quer ver uma causa simples para a situação complexa? Agora, quando enfrentamos essa crise fiscal, qual foi a primeira matéria que voltou à pauta? Recriação da CPMF. Ou seja, a solução simples para a causa complexa. A solução simples é sempre criar um novo tributo, aumentar uma... Daí vemos. Os 10% as do FGTS inúmeras taxas uma que delas. que surgem diariamente, taxas inconstitucionais que depois os estados, os municípios, a União deixa de cobrar. Então, no Brasil, esse é o grande problema. A tributação não é uma tributação pequena. O Brasil tributa e tributa muito bem. O grande problema está no gargalo, que é no âmbito das despesas. E aí, por fim, só destaco que pouco é comentado a figura do contribuinte. Eu lembro que ganhou coro em longa data a questão do Código de Defesa do Contribuinte. Isso, eu fiz Sandro Manuel foi até um dos autores disso aí. Ganhou coro nos estados, o estado de Goiás também acabou criando um código a nível local, a nível federal também ganhou pauta. E é preciso pensar também na figura do contribuinte, porque dentro dessa relação, nós pensamos muito na relação do fisco, da fazenda pública, no cofre público. Mas é possível também perceber que do outro lado existe um contribuinte, que é quem é o responsável por levar esse dinheiro. Concretamente, o ambiente para quem está empreendendo é hostil. A verdade é essa. Seja uma carga tributária difícil de ser interpretada, mesmo que a lei disponha expressamente, vem o fisco e faz uma interpretação restritiva, Receita Federal, Instrução Normativa 249, em relação a crédito PIS/COFINS. Depois de não sei quantos anos, o STJ declara ilegal, mas olha o transtorno que não causa. Os alvarás, para você abrir um negócio, agora está vendo a medida provisória da liberdade econômica para facilitar. Então, para quem está empreendendo realmente, é uma corrida de obstáculos permanente. Seja licenças Você e tudo mais. pode ver que eu sou mais enrugado que todos eles. Então, de fato, esse ambiente ele tem que ser mais amigável, atraente. Enzo, se chega na sala de aula e pergunta para os alunos se eles querem fazer concurso, abrir negócio, não quer fazer concurso público, tem que ter uma razão de ser. Tem que ter uma razão de ser. E isso aí um país não vai para frente, no meu ponto de vista, quando o ambiente, as carreiras de Estado, que devem ser bem remuneradas, a gente tem tremendo respeito por quem está, são mais atraentes do que a própria iniciativa privada. A gente tem que dar uma invertida nisso aí. É aquela história, o tempo está acabando, mas eu emendo. É mais fácil ser rentista do que ser empreendedor, né, no Brasil. Tem dúvida. Olha só, o Márcio, que é aqui de Goiânia, mais para exteriorizar a posição dele, ele disse que reforma tributária é o assunto da moda. O que será do governo quando acabar essas reformas? É a posição do Márcio, está aí a posição, nosso tempo está acabando, né? Assunto para... Acho que tem muito assunto que vai surgindo, muito problema. Reforma tributária sempre teve em pauta de todos os governos e não se consegue fazer. Hoje você tem uma Câmara mais focada em realmente aprovar uma reforma. Eu tenho muito medo de aprovar uma reforma dessa de qualquer jeito, só por aprovar. Como eles embalaram na reforma da Previdência, pode aprovar uma reforma tributária que não seja boa para o país, sobretudo, que eu volto a dizer, para as pessoas que ganham menos. Presidente da FIEG, Sandro Mabel, muito obrigado pela sua participação. Sim ou não, volta para a política? Não. Não, tá. Mas obrigado pela oportunidade de estar aqui junto para discutir. Estamos à disposição e foi um prazer discutir com vocês também. Qualquer dia nós vamos combinar uma cerveja e discutir o país. Isso é bom. Danilo Orcida, advogado, sociólogo e economista. Muito obrigado, foi um prazer ter você aqui. Prazer todo meu, agradeço a oportunidade. Um registro, boa noite a todos. Sidney Pimentel, jornalista e advogado e um grande amigo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, o prazer foi nosso. E só lembrando do nosso telespectador, o assunto reforma não vai sair de pauta. Ainda que saia uma reforma, daqui uns dias falaremos dela de novo, com certeza. Simão Reman, advogado, professor universitário e contador. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu agradeço o convite, agradeço a bancada e parabenizo pelo programa. Esse tema é importantíssimo, diz respeito a toda a sociedade e tem que haver realmente uma reflexão tremenda sobre o assunto. Eu recebo os parabéns em nome também das minhas colegas, as produtoras, a Norma Leite e a Bruna Bordoni. Estamos sempre juntos produzindo aqui o Roda de Entrevista. Voltamos na próxima semana. Uma boa noite e até lá.